Olá, começando agora mais um Beneficência na TV. O programa de hoje é um bate-papo com o médico oftalmologista Dr. Lucas Martins Bolzan, que vai falar um pouquinho sobre o uso de lentes de contato, os cuidados que a pessoa precisa ter ao optar em fazer o uso das lentes de contato. E ainda você confere como foi a roda de conversa, em especial ao Dia da Mulher. Isso e muito mais a partir de agora. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência na TV de hoje vamos falar sobre os cuidados com os nossos olhos. Hoje é muito comum as pessoas usarem óculos, que acaba sendo até um acessório para muitas pessoas, mas também tem o uso de lentes de contato. E ainda tem aquelas lentes que é só para você mudar a cor dos olhos. Mas será que a gente precisa ter alguns cuidados especiais no uso das lentes? Sobre esse assunto eu vou conversar com ele, oftalmologista, Dr. Lucas Bolzan. Obrigada, Lucas, por aceitar o nosso convite, viu? Oi, Cris, eu que agradeço o convite, adoro falar com vocês, sempre bom uma orientação sobre lente de contato, sobre os olhos, sempre legal falar sobre isso. Afinal, precisa de cuidados para as lentes de contato? Precisa, né, Lucas? Precisa. Eu gosto de falar sempre que você está colocando uma coisa nos olhos, né? Se você não tomar cuidado com isso, com o que você vai tomar cuidado? Então, assim, lente de contato é uma coisa que ajuda muito, é um bom instrumento que a gente tem para melhorar a visão, para a questão de se livrar um pouquinho dos óculos, mas a gente tem que ser um pouquinho responsável com isso. Então, tem que ter alguns certos cuidados. Então, lavar bem as mãos antes de colocar, antes de tirar, trocar sempre o líquido do estojinho. Mesmo que um dia você não use a lente, tem que trocar a lente o líquido do estojinho. Você também não vai dormir com ela, isso é o que eu gosto também de falar, que é o 11º mandamento da lente. E muita gente dorme, né? Acaba esquecendo. Esquece. Então, uma das primeiras coisas que eu falo quando eu adapto lente lá no consultório é assim, desde o começo já criar uma rotina de você chegar em casa, não importa se você chegou meio-dia ou meia-noite. Primeira coisa que você faz quando você chegar em casa é tirar a lente. Porque é isso, você fica bem com a lente, acostuma, vou sentar para ver uma TV e dar aquela cochilada. E isso para o olho é terrível. Por melhor que a lente esteja adaptada, ela é uma barreira para passar oxigênio, para passar lágrima. Então vai machucar o olho, além de machucar, fazer úlcera, infecção. Agora, no caso do uso das lentes, Lucas, por exemplo, o óculos, você às vezes acorda, eu sou uma pessoa, eu acordo e já coloco o óculos. Então você fica com ele o dia inteiro. Já aconteceu, às vezes, eu pegar no sono e dormir com óculos, tomar banho e esquecer, entrar para tomar banho e estar com óculos, enfim. Mas você não tem, assim, claro, você tem que ter cuidados com ele também, mas você fica com ele o dia inteiro. No caso da lente de contato, você pode, por exemplo, sair às 7 da manhã para trabalhar, chegar só tarde da noite e manter aquela lente o dia Depende inteiro? muito do tipo da lente, né? Então, é uma das coisas que a gente precisa explicar também, porque a lente, existem vários tipos de lente, das gelatinosas mesmo. Então, você tem lente que retém mais a lubrificação, você tem lente que deixa passar mais oxigênio. Então, não é só sair comprando a lente. Por isso que eu falo que o ideal de você fazer a lente é sempre com o seu oftalmologista, porque ele vai saber qual vai ser a melhor indicação. Mas, geralmente, dá para você usar na rua e chegando em casa você tirar. Geralmente a gente orienta de 8 a 10 horas por dia, mas passar um pouquinho não é algo que vai influenciar. Uma coisa que é super importante é quanto mais tempo você tiver com a lente de contato, mais importante você usar bastante o colírio lubrificante. Então, a cada 1 a 2 horas você tiver com o colírio, mesmo que não sinta nada, pingar uma gota em cada olho para não deixar ressecar. E no caso da pessoa que acabar optando por usar as lentes de contato, por exemplo, o meu óculos ele é multifocal e também tem antirreflexo. As lentes de contato também podem ser, por exemplo, multifocal ou ela é somente para longe e para perto? Como é que funciona a questão de grau nas lentes de contato? A gente tem lente de contato multifocal, tá? A gente tem 3 das gelatinosas, tá? A gente tem 3 tipos de lente, geralmente das gelatinosas. Então a gente tem a gelatinosa esférica, que é aquela que só vai corrigir a miopia ou a hipermetropia. A gelatinosa tórica, que é aquela que vai corrigir a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. E a gente tem a multifocal, que aí seria para longe e para perto. Obviamente, uma coisa que eu gosto muito de salientar é que, diferente do óculos, que você tem um tamanho de lente muito maior, o tamanho da lente de contato é muito menor que do óculos.
Então, a função da lente de contato multifocal não é substituir o óculos, é tirar a dependência. Então, você vai querer sair, você vai querer se maquiar, você vai querer ver o celular, tranquilo. Mas para quem vai ler muito tempo, às vezes não é tão confortável quanto o óculos. Mas isso é tudo questão do oftalmologista conversar e orientar o paciente sobre isso, né? A pessoa ela pode ter algum tipo de restrição, por exemplo, ela ter alguma alergia e não ser aconselhável o uso da lente? Pode. Existem pessoas que são intoleráveis à lente de contato. Existem pessoas que exageraram muito durante a vida o uso de lente de contato e criam uma intolerância à lente, porque principalmente quando não fazem com oftalmo, porque depois de tanto tempo o olho começa a criar uns novos vasos, que a gente fala que chama isso de neovaso, ao redor da córnea, que isso impede a oxigenação. E você colocando essa lente, você impede mais ainda. E vai machucar, o paciente não consegue ficar tipo 10 minutos com a lente. Então, existem casos que a gente contraindica a lente, sim. Bom, não é o meu caso, porque eu não gosto mesmo de lente de contato. Eu lembro até quando eu comecei, não, olha, você não quer usar lente? Não, eu prefiro usar o óculos mesmo, porque acho que já me dá aflição até de ver colocar a lente de contato. Agora, existem lentes que algumas pessoas usam para mudar a cor dos olhos. Sim. E aí, como é que é essa questão, Lucas? Aí entra na mesma situação. Existem lentes coloridas, não existem lentes coloridas multifocais e nem tóricas que comportam astigmatismo, só as gelatinosas e séricas. E aí a importância justamente para a gente fazer o teste, além de ver a questão da curvatura, é justamente que no teste a gente consegue ver qual que fica a melhor cor, qual que é a cor que o paciente quer, se não vai ficar uma coisa muito artificial, né? Mas dá para a gente adaptar. Ou uma lente mais clara ou mais escura. Existem lentes que não são coloridas, mas que elas realçam a cor dos olhos. Então, por exemplo, quem tem uma cor mais clara, um verde, ela dá um realce, fica mais natural até, fica bem legal. Agora, falando em lente, a gente sabe também, por exemplo, principalmente época de Halloween, algumas pessoas usam aquelas lentes de cor bem diferente, né? Branca, alguma coisa assim. Também precisa ser cuidado, porque existem lentes que são descartáveis. Sim. Isso não é indicado, né, doutor? Assim, a lente descartável, assim, o principal de tudo é o cuidado aonde você vai fazer a sua lente. Então, eu gosto muito de falar que cada olho tem uma curvatura. O meu olho tem uma, o seu olho tem outra e assim por diante. Quando você vai comprar uma lente na internet ou uma lente em loja, não importa onde seja, você não está vendo a curvatura, se ela vai estar boa ou se ela vai estar apertada ou frouxa no seu olho. E o problema é que você não sente se ela tiver. Quando você começar a sentir, um machucado já foi feito. Então, quando a gente faz a lente com oftalmo, a gente vai medir a curvatura, a gente vai adaptar a lente para aquele olho, uma lente mais personalizada. Então, fisiologicamente, é uma coisa mais segura. E lente descartável existe, pode até ser bem indicado. Eu geralmente indico lente descartável de descarte diário, que é o que a gente fala, que é o uso e joga fora, para quem pratica esporte, para quem faz natação, alguma coisa. Porque se reutilizar a lente que você entra no mar, não é tão bom também. Até porque acaba entrando água, não tem como você depois esterilizar, né? Agora, Lucas, recentemente saiu, falando em mudança da cor dos olhos, tudo, recentemente saiu uma matéria com uma moça que fez um procedimento que mudou a cor dos olhos, ou seja, acabou funcionando como se fosse uma tatuagem nos olhos. O que você tem a dizer sobre isso? É muito controverso esse tema. Assim, antigamente tinha uma outra técnica que era muito mais invasiva, que causou danos irreversíveis à visão das pessoas, levou a glaucoma e tudo mais. Essa técnica ainda está uma coisa muito recente, mas pelo que eu vi, que eu dei uma estudada, eu pessoalmente não sou muito a favor. Por mais que seja menos traumática para o olho, você meio que joga uma substância na sua córnea. E aí por isso que você acaba mudando a cor do olho. Só que, se um dia você precisar fazer algum procedimento nessa córnea, essa substância vai te atrapalhar para você ver. Então, uma cirurgia de catarata que todo mundo um dia vai precisar fazer, se bater o olho precisa fazer um transplante de córnea. Então, tem muitas coisas. Eu, particularmente, não sou muito adepto disso, entendeu? Até porque, se for uma coisa que não fique bom para você, é irreversível. Você não tem como saber se vai ficar exatamente daquele jeito, da cor que você acha que vai ficar. Já que você falou de catarata também,
Quando a pessoa faz a catarata, é colocada uma lente, né? Essa lente, ela pode causar algum tipo... Qual a diferença dessa lente? Que ela vai ficar para sempre, você não vai estar tirando, né? E qual a diferença e se ela pode causar algum tipo de reação, de alergia ou ter algum tipo de contraindicação? Não, essa não, é outro tipo de lente. A gente chama ela de lente intraocular. Ela vai dentro do nosso olho. Então, a gente nasce com uma lente que chama cristalino, que ela é transparente, que é por isso que a gente enxerga. A catarata é quando essa lente começa a perder a transparência. Então, a cirurgia como é que funciona? A gente tira a catarata e coloca uma lente no lugar dela. Essa lente é artificial, mas não tem alergia, não tem esse problema, porque ela vai dentro do olho, ela não vai tocar na córnea, entendeu? E aí, dentro dessas lentes da catarata, também tem lente multifocal, tem lente que dá para corrigir o grau. Então, lógico, a gente evita operar catarata quando não tem catarata. Tem gente que quer operar para se livrar dos óculos, mas não é a melhor indicação. A indicação é geralmente esperar lá os 60 e poucos anos para poder operar. Mas há casos de pessoas mais jovens também que têm catarata. Existe catarata congênita, que a pessoa já nasce com a catarata. Existe catarata medicamentosa, para quem tomou muito corticoide durante a vida, quem trabalhou muito tempo no sol. Uma vez eu operei uma paciente com 40 anos de catarata grande até. Não é o mais comum, medicina é assim, eu gosto de falar que a gente não usa o definitivo, nenhum com certeza, nenhum jamais, porque existem casos e casos, cada um reage de maneira diferente, mas o mais comum é que essa catarata apareça pelos 60 anos, mais ou menos. Agora, saindo um pouco de catarata, aqui na Beneficência a gente tem também o Benevisão, né? Então o Dr. Bolzan, toda a equipe do Dr. Bolzan, além de atender no consultório, atende também aqui. Quais são os exames que são feitos aqui, Lucas? A gente faz os exames para ver o grau, né? Mede a pressão, topografia, que é para ver a curvatura da córnea, a paquimetria, que é para ver a espessura corneana também, mapeamento de retina, retinografia, que é como se a gente estivesse batendo uma foto da retina do paciente, do fundo de olho, angiofluoresceinografia, que é um exame com contraste para a gente ver os vasos da retina, e a partir, provavelmente daqui a umas semanas, a gente vai começar a fazer a adaptação de lente aqui também. E a questão de ultrassonografia, dá para fazer ultrassom dos olhos também? Como é que é isso? Dos olhos é muito legal, isso eu sou suspeito para falar. Eu queria que você falasse, então. Eu gosto muito. Ultrassonografia é a mesma coisa do ultrassom da barriga, de outros órgãos. Então, a gente faz a ultrassom do olho em algumas situações principais. Quando você tem alguma opacificação que não deixa a gente ver a retina. Então, em caso de catarata grande, quando a córnea perde a transparência, quando você tem uma hemorragia na retina. Então, ajuda muito nessas situações, para ver se tem alguma lesão na retina, se tem descolamento de retina, se tem algum tumor, acompanhamento de tumores para saber se está crescendo ou não. Então, é um exame muito importante. Eu, particularmente, hoje em dia, eu fiz especialização de ultrassom de olho até. Sempre que eu peço um mapeamento de retina, eu faço junto com o ultrassom, porque eu gosto muito que complementa. Às vezes tem alguma coisa que eu vejo no mapeamento que eu não vejo no ultrassom, às vezes tem coisa que eu vejo no ultrassom que eu não vejo no mapeamento. Ou seja, é importante a gente lembrar sempre que é muito comum, eu particularmente sou contra, você passar em ótica, venha fazer teste de visão, venha fazer teste de visão. Não façam testes de visão para saber se você precisa de grau, se você tem miopia, astigmatismo, seja o que for, tem que ser com um oftalmologista, né, Lucas? Não tem como, justamente porque são necessários alguns exames, que é como a pressão ocular, tudo isso é preciso passar por um oftalmo, não tem como chegar lá numa ótica, ficar vendo aqueles números e aí chegar para você e falar, olha, você vai usar 2 graus de hipermetropia. Não deve ser feito isso, né, Lucas? Não é o indicado, né? Porque existem muitas doenças dos olhos, são silenciosos. E o que acontece? Você vai fazer esses exames em óticas, aonde for, faz o exame do grau, e o paciente acha que só porque fez o exame já está tudo certo, só do grau. E não é só isso, precisa medir a pressão, precisa fazer o fundo de olho. Uma situação muito interessante, que eu uso isso bem como exemplo, é uma paciente minha, tinha uns 4, 5 graus de miopia, e num desses exames de retina, sem queixa nenhuma, que eu pedi uma mapeamento de retina pela miopia, eu descobri que ela tinha um descolamento de retina bem na periferia. E ela não apresentava nenhum sintoma? Nenhum. Tinha até adaptado a lente. Encaminhei com urgência para operar a retina, operou, ficou ótimo. Mas se não tivesse achado, esse descolamento ia aumentar, ia ser muito mais drástico o caso. Independente de você usar somente óculos porque você tem uma miopia ou uma hipermetropia,
De quanto em quanto tempo é aconselhável fazer um acompanhamento oftalmológico? No mínimo uma vez por ano. Pode falar que se tiver alguma comorbidade como diabetes, pressão alta, eu indicaria a cada 6 meses. Certo. Lucas, foi um prazer estar falando com você mais uma vez. Acho que tem muitas perguntas ainda, mas a gente vai deixar para uma próxima. Eu sei que eu tenho que te liberar, que você tem consulta agora aqui no hospital. Mas eu queria que você deixasse um recado, então, para aquelas pessoas que usam lente, para que elas fiquem tomando, tenham os cuidados necessários com as lentes de contato. E principalmente na hora de mandar fazer uma lente, né? Ah, com certeza. Eu que agradeço. É sempre bom falar de oftalmologia. Os cuidados que eu vou falar é o seguinte: a gente tem que tomar cuidado com o nosso olho. Se a gente não tomar cuidado com o nosso olho, quem que vai, né? Então, assim, procure o seu oftalmologista, faça o exame com o oftalmologista, use colírio bastante, não durma de lente. E assim, trocar a caixinha do soro, o soro da caixinha, trocar a caixinha a cada 3 meses sempre é bom, tá? Se não, pelo menos esterilizar, deixa numa panela com água fervendo, alguma coisa assim, né? Mas procure seu oftalmologista, acompanhe, porque é muito mais fácil a gente tratar alguma coisa no começo do que um negócio que já está mais avançado. Né? Tá certo. Lucas, obrigada mais uma vez. Deixa o meu abraço para o seu pai, para a sua mãe também. E você não sai daí, que no próximo bloco eu volto com mais Beneficência na TV. Até já. Estamos apresentando Beneficência na TV. Com atendimento personalizado e humanizado, o Serviço de Luto do Hospital Beneficência Portuguesa oferece um espaço de paz, tranquilidade e conforto para você e sua família nos momentos mais difíceis. Velórios climatizados, livros de condolências digital, serviços de cremação e traslado para outros estados. Disponíveis para seguradoras, convênios e particulares. Serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa, tornando mais fácil o momento mais difícil. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. Nosso presidente Ademir Pestana participando hoje dessa roda de conversa em homenagem às mulheres. Presidente, as pessoas às vezes falam assim, mas uma diretoria é um mundo muito masculino, homens, mas não, a gente tem uma diretora, mas o senhor acaba convivendo com muitas mulheres no dia a dia aqui na Beneficência. Então hoje eu queria que o senhor falasse da sua experiência com as mulheres aqui no hospital. Cris, na diretoria nós temos uma mulher, uma diretora, a Lourdes, e nosso conselho também tem várias mulheres, quase iguais aos homens. Então há um avanço muito grande das mulheres, inclusive em instituições, né? Se você voltar a um tempo atrás, você vai ver que predominavam os homens, e hoje não, hoje está quase se igualando. E hoje também o encerramento aqui do dia 8, o Dia das Mulheres, né? A Beneficência, como tem aí no seu corpo de trabalho colaborativo, mais de 70% mulheres, a gente fez essa homenagem a elas, né? Pelo trabalho, pelo espaço. Como eu falei ali, nós temos aí no corpo de residente hoje na Beneficência mais mulheres do que homens, né? Também voltando a um tempo atrás, só tinha homens que geralmente eram médicos, eram poucas as mulheres que eram mais pediatras, né? Chegavam assim de uma maneira mais tímida. Hoje não, na especialidade de cirurgia, neurologia, cardiologia, enfim, conseguiram avançar nesse espaço claramente, a gente nota perfeitamente e com uma qualidade assim muito grande também, Cris. Eu acho que essa igualdade já ocorreu, né? Não tem como segurar, inclusive com ganho, né? Hoje uma médica ganha o mesmo plantão de um médico. Se ela é uma médica à distância, ela também percebe mensalmente igual um médico, não há mais diferença nesse aspecto nesse sentido. Enfim, dia 8, Dia das Mulheres, de todas as mulheres, da mais simples e na sua especialidade, a mais sofisticada, os parabéns da Beneficência Portuguesa, né? Por esse dia que busca a igualdade, né? Que busca sempre
caminhos a transformar, né, nesse mundo tão difícil às vezes de viver. Mas é isso, Cris. Estamos muito felizes por isso, por encerrarmos aqui hoje o Dia Internacional das Mulheres com muita alegria. Luciana França é psicóloga que participou da roda de conversa aqui nesse dia em homenagem ao Dia das Mulheres. Luciana, um dos assuntos que você falou foi sobre o amor próprio e também as mulheres que inspiram. A gente vive num mundo hoje, numa correria, muita tecnologia, muita informação. As pessoas olham a rede social e vê aquele tipo de mulher, aquela família, enfim. As mulheres estão em dia com o amor próprio e assim, hoje elas têm muito mais facilidade de encontrar uma mulher que as inspire. Bem interessante isso que você trouxe, porque assim, nós temos muitas inspirações, mas às vezes idealizadas, né? Então nas redes sociais, às vezes é a blogueira, é aquela mulher que tem um corpo perfeito. E o que a gente tentou trazer aqui é a importância das inspirações das mulheres próximas. Então, muitas vezes nossas mães, né, trazendo exemplos de força, de determinação, ou às vezes sendo exemplo assim, eu quero me fortalecer, ou eu quero ter independência que a minha mãe não teve. Eu gosto muito da ideia da rede de apoio também. Então, quais são as mulheres que nos inspiram? Nossas amigas, nossas filhas, muitas vezes fazemos escolhas melhores por elas. E também essa coisa de conseguir se ver como uma inspiração. A ideia do amor próprio, às vezes é tão fácil para você identificar numa amiga as qualidades ou para você incentivá-la, mas quando somos nós nesse lugar já fica mais difícil. Então, se olhar de uma forma amorosa, se inspirando naqueles ideais que são próximos de nós. Não precisa ser uma atriz famosa, pode ser a minha melhor amiga que me inspira a ser uma pessoa melhor todos os dias. E que conselho que você dá então para as mulheres para que tenha mais amor próprio? Eu acho que é conseguir olhar de verdade aquilo que importa para nós e não o que a sociedade impõe, que a mídia impõe, a questão dos papéis, que às vezes eu tenho que ser uma filha perfeita, uma mãe perfeita. É a gente conseguir se olhar amorosamente naquilo que a gente dá conta de fazer e valorizar isso. Então a dica é aprender a nos tratar da forma como nós tratamos nossas melhores amigas. Acho que esse é um bom começo. Que a Beneficência teve essa iniciativa de homenagear, né, a gente. A palestra foi muito importante porque nos trouxe mais autoestima, né? Muitas vezes a gente pensa que está sozinha em alguns problemas que a gente enfrenta e a gente vê que isso é uma realidade de todas as mulheres, né? A diretoria, né, a Beneficência ter trazido a psicóloga para vir conversar conosco foi muito tocante. A gente poder expor nossos problemas, se abrir um pouquinho, eles terem tido esse cuidado conosco foi essencial. Primeiro, a diretoria está de parabéns como sempre, né? A iniciativa deles dispensa comentários, mas o que mais me emocionou no período da palestra da psicóloga foi ela ter falado em relação a gente, né? O valor da gente, a gente olhar para dentro da nossa personalidade. Então, e uma fonte de inspiração para mim aqui dentro, como eu falei na palestra, sempre foi a dona Noemi, porque eu era uma pessoa muito, ainda que eu seja extrovertida, mas eu sempre fui muito tímida. Então eu não conseguia assimilar algumas coisas de trabalho em relação à minha personalidade. E a dona Noemi foi a pessoa que me inspirou, que fez eu entender que assim, a gente pode mudar, a gente pode melhorar, a gente pode ter os nossos princípios. Paula Ribeira, nossa coordenadora aqui da Humanização, roda de conversa, semana em homenagem ao Dia das Mulheres. Pois é, psicóloga Luciana França fez uma dinâmica maravilhosa, acredito que cura, reflexão para todos que estavam presentes. E encerramos aí com Didi Gomes, Diogo Alcaraz, tivemos aí Edinho Schmidt, Kleuber, fazendo um som maravilhoso em celebração, encerrando essa homenagem ao Dia Internacional das Mulheres.
para nós, mais um presente aí que a Beneficência Portuguesa oferece a todos que nos seguem, quem estava presente, as nossas mulheres de uma forma geral. Paula, e agora a gente sai da Semana das Mulheres, daqui a pouco já está chegando o mês de abril, Páscoa. Vamos falar de um spoiler, o que vem ainda de novidade? Já teve o cinema, já teve o Benecine, o que mais que vai vir aí de novidade, Paula? Nós vamos vir com o segundo Benecine, foi um sucesso o primeiro, então nós vamos estar trazendo o Benecine uma vez por mês. Temos pet terapia, temos tarde da beleza e nós estamos preparando algumas surpresinhas que ela sempre me pede spoiler e eu escondo pra gente poder fazer surpresa, tá? Didi Gomes, nossa cantora aqui, ela que participa, vira e mexe com a gente aqui na Beneficência, nas ações. Já sou da família, né? Já é da família, né, Didi? Com muito carinho, muito orgulho, que todos os hospitais possam se basear nesse exemplo, né, de música e arte para que os pacientes possam se recuperar e ter suas imunidades mais altas, né? Didi, vamos falar um pouquinho de você? Vamos. Você vive muito no meio do samba, roda de samba. Então, quando se fala numa roda de samba, você pensa em músicos, em homens. Uma roda de samba geralmente é masculina, são mais homens. Sim. Como é que é para você? É difícil isso? Não. Eu tenho muito respeito deles, né? Eu acho que tem que ser respeito mútuo do homem e da mulher, né, nas profissões que geralmente são iguais, né? Então a gente procura se respeitar, procura ter amizades. É lógico que nosso cenário musical, samba, pagode, ainda é masculinizado, mas eu estou vendo aí muitas mulheres abrindo esses caminhos, como já veio Dona Jovelina, como já veio Dona Ivone Lara, Alcione. Então, e as novas gerações que estão chegando, estão abrindo aí essas porteiras para que outras gerações possam vir mais fortes aí na música popular brasileira, inclusive no samba, né, Pri? Quem podemos dizer que foi a sua inspiração no meio musical? Meio musical, Elis, né? Elis Regina é a minha inspiração, é uma mulher que foi à frente do seu tempo, como a Carmen Miranda, como tantas outras aí que foram à frente do seu tempo, mas a Elis, para mim, ela é realmente uma mulher que me inspira todos os dias em suas músicas, suas letras e no seu modo de ser, porque ela teve que se firmar em meio a muito homem para chegar onde ela chegou e ela se impôs e obteve respeito. Então, é isso que a gente quer, respeito para a gente poder respeitar também. Certo. Bom, Beneficência na TV de hoje fica por aqui. Antes eu quero deixar o meu agradecimento a toda a equipe do Cosmopolitan, que cuida dos meus cabelos, o David, a Glória, a Estael. Eu vou aí, hein? Vai lá, vai lá. Vai. Vai que é bom, viu? É bom, né? Pode ir. Eu já sei que é. Então, se você quiser saber mais um pouquinho sobre o Cosmopolitan, o endereço está aparecendo no seu vídeo. E se quiser rever esse programa ou outros, acesse as nossas redes sociais, que os endereços também estão aparecendo aqui no seu vídeo. Eu fico por aqui, na próxima semana te espero para mais um Benê. E como, parodiando já Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo uma capela de Elis. Por favor, né? Essa não pode faltar para todas nós mulheres, né? Para as nossas inspirações e para os nossos filhos também, né? Que a gente tenha sempre força, beleza, garra, leveza, é isso aí. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Beijos. Beneficência na TV.